É isso. Então, a gente tá vendo aí um estico impersinal? Sim, estico impersinal. Olha lá, medula inteira ali, ó. Persinalzão. É longitudinalmente extensa? Sim, mais de 3 corpos vertebrais de altura envolvido. Então, eu já tenho uma informação. Já tô no grupo de doenças que eu tenho que pesquisar. Mielite longitudinalmente extensa. E aí? Celi botou aqui. Ainda há tempo, espera. Claro que tá em tempo, Celi. Sempre em tempo. Sempre dá pra ouvir alguma coisa nova, diferente do que a gente tava pensando, né? Essa aqui, ó, é a continuação da medula cervical. Aqui já é um T2. Repara que dá pra ver. Mas no tiro a gente vê mais. Porque você apagou o sinal de tudo ali em volta. Só deixou o sinal do líquor. É exatamente como funciona o flare. Então, quando você olha, ó, tá pegando o finalzinho da cervical também. Uma mielite bem extensa. E aí? Ah, Fernanda, pode ser infecção? Pode. Pode ser NMO? Pode. Pode ser tumor? Aí, pro tumor, a gente vai ter que olhar como é que tá esse padrão de realce. Até pode ser tumor. Mas a gente não tá vendo que é uma mielite que tá muito homogênea? Tudo expande. Mas não expande tanto. Não tem uma área que é mais amorfa. Tudo tá igualzinho. Isso é uma característica mais de alguma doença intrínseca realmente da medula. Seja ela por edema, seja ela por desmielinização e ataque inflamatório. Quando você tem um tumor, você vai ter áreas de realce mais específicas. Um nódulo ali, um hipersinal em T1 ali porque sangrou, uma calcificação, um vaso que pode estar passando meio calibroso ali no meio para nutrir a parte que capta mais. E aí, quando a gente vê a captação de contraste desse caso, por exemplo, ó, ela começa aqui, isso é um T1 com supressão de gordura. Praticamente toda a área da medula capta contraste. E esse aqui é o segundo corte, continuando ali na medula. Muita captação. Pode ser NMO? Agora vamos para a história. Se você me fala, esse paciente é um paciente que chegou, é uma mulher com em torno de 40 anos que está com um quadro de mielite extensa, está praticamente aí paraplégica com certeza, com uma perda de força de braço até, porque ela tem uma região cervical também doente. De início relativamente súbito, isso aí progrediu rápido em menos de uma semana. Pode ser uma doença inflamatória? Relacionada aí a gente fala de mielinização, né? Mas assim, é uma canalopatia, é uma doença autoimune, imunomediada, né? Diretamente pelo canal de aquaporina 4. Se vier com essa história, a gente fala que pode. Uma mielite longitudinalmente extensa que tem praticamente um acometimento transversal. Se eu te falar que esse paciente aí, por exemplo, era um paciente que tinha uma história de tumor de reto, tinha sido irradiado, e a gente veio com alteração motora. E ele tem alterações de vértebra relacionada à radioterapia. Se isso for um tumor de pulmão irradiado, um tumor de mama irradiado. Será que isso é alteração pós-radioterapia? Pode ser? Pode ser. E aí você vai ter que juntar com a história. Mas se é um paciente com tumor, será que ele está imunossuprimido pela quimioterapia? E isso aí é uma infecção? Uma mielite longitudinalmente extensa por infecção? Pode ser? Com esse realce difuso? Pode ser também. E na verdade, sabe o que saiu aí? Um líquor que era CMV positivo. Era uma infecção. Num paciente que tinha tido um tumor de pulmão. Então, na verdade, a gente tem o componente da radioterapia, que foi até uma hipótese primeira que a gente levantou. A gente não tinha nada para pensar numa doença inflamatória desmielinizante por conta do início da história, que foi um início mais lento. E a gente tinha 2 comemorativos clínicos que podiam explicar uma imunossupressão com uma infecção grave ou uma alteração pós-radioterapia. Dá para diferenciar por imagem? Vai ficar difícil. Vai ficar bem difícil. As infecções, elas podem mimetizar qualquer coisa. E elas podem ser bem extensas. E elas podem ser bem captantes. O que vai determinar se realmente a gente tem que prosseguir a investigação diagnóstica com alteração infecciosa é o que o paciente tem. Então, para avaliação de mielite, a parceria clínico-radiológica